Então, gente, voltando aqui, né, dando continuidade à aula, né, nós pegamos aí 10 questões, né, de pessoa jurídica. Vamos pegar mais 10 questões para a gente poder encerrar esse assunto e partir para o próximo assunto, né? Então, vimos até a questão aí número 10, né, questões recentes da FGV, né? Tô pegando a FGV aqui mais para... tá tendo muitos concursos da FGV, né? A OAB também é da FGV, então vamos aí massacrar a FGV. Então tá aí, né? Uma questão de 2018, né? Analista legislativo municipal, né? Por meio de escritura pública, Juscelino instituiu uma fundação pró-meio ambiente. Então, por meio de escritura pública, ele instituiu uma fundação. Já sabemos que a fundação é instituída por escritura pública, que tem por objeto o quê? Pesquisa e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Destinou para a pessoa jurídica determinado número de bens, os quais, no entanto, verificou-se que são insuficientes para a constituição da tal fundação. Tranquilo, nós já vimos isso, né? Quando os bens são insuficientes, vai para outros de igual semelhança. Tendo em vista que nada se dispõe no Estatuto acerca dessa hipótese sobre o destino dos bens da fundação, é correto afirmar o quê? Serão destinados a outra fundação de livre escolha a ser efetuada por Juscelino? Livre escolha não. Incorporarão o patrimônio do município em que foi constituída? Também não. Serão destinados a fundo próprio do Ministério Público Estadual? Não. Retornarão o patrimônio de Juscelino? Hipótese nenhuma. Serão incorporados ao patrimônio de fundação que possua finalidade semelhante. Eis a nossa resposta, né? Vai ser incorporado ao patrimônio de quê? Uma fundação com finalidade semelhante. Vamos ao resuminho. Então tá aqui, né? A fundação é a destinação de um patrimônio. Por isso, o elemento central da fundação são os bens. O elemento central da fundação são os bens. A destinação do patrimônio desses bens para as fundações, na forma do artigo 62, há duas maneiras de direcionar esse patrimônio: por escritura pública e por testamento. Então nós vimos, né, que a fundação ela tem duas maneiras, né, de fazer a instituição: por escritura pública ou por testamento. Através de escritura pública, o ato será irretratável e vai produzir os seus efeitos intervivos. É irretratável. Já no testamento, ele pode ser retratável, porque o cara está vivo ainda, então ele pode tirar aquilo do testamento. Beleza? O artigo 64 nos indica que constituir a fundação por negócio jurídico entre vivos, leia-se escritura pública, o instituidor é obrigado a transferir a propriedade. Então ele é obrigado. E o outro direito real sobre os bens dotados. Se não fizer, serão registrados em nome da fundação por mandado judicial. Então, o instituidor ele é obrigado a transferir aquela propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados. Caso não faça, será registrado em nome da fundação através de mandado judicial. É irretratável, né? O instituidor não transfere o patrimônio para aquela fundação, o juiz vai ter que determinar aqui por mandado judicial que autoriza o quê? A transferência. E se fizer através de testamento, produzirá efeitos apenas a morte de João, que será o efeito morte-causa. Caso João mude de ideia, em não querer transferir, não tem problema, vai e revoga o testamento, porque só será constituída pelo falecimento de João. Se o patrimônio, tanto por escritura pública ou por testamento, for insuficiente para constituir a fundação, o que nos diz o artigo 63? Estes bens, então, de outro modo não puder dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe o quê? A fim igual ou semelhante. Beleza? Então, serão incorporados ao patrimônio de fundação que possui finalidade semelhante. Próxima questão. Questão de número 12. Aí, ó. Técnico tributário, né? Acerca da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, analisa as afirmações seguintes. Então, na falência da sociedade empresária, a desconsideração não poderá ser decretada
antes do encerramento de quê? Da arrecadação e ficará restrita às pessoas naturais que exerciam a administração ao tempo da decretação. Meu Deus, na falência da sociedade empresária, a desconsideração não poderá ser decretada antes do encerramento da arrecadação e ficará restrita às pessoas naturais que exerciam a administração ao tempo da decretação. 2. Decretado incidente processual, a desconsideração da personalidade jurídica deverá ser dissolvida compulsoriamente. Decretada incidente processual, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, foi decretado incidente processual, a desconsideração da personalidade jurídica. Deverá ser dissolvida compulsoriamente? Não tem nada a ver, né? A sociedade investindo os sócios liquidantes na representação da pessoa jurídica. Não, isso aí está errado, né? Não é que por ela ter a desconsideração da personalidade jurídica que deve ser dissolvida compulsoriamente. Em caso de desvio de finalidade, o juiz poderá decretar a desconsideração da personalidade jurídica. Certinho. Tanto em caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz ele pode decretar a desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos de obrigações assumidas pela sociedade aos sócios. Para estender os efeitos de obrigações assumidas pela sociedade aos sócios. Então a 3 está certinho, né? A 2 está errada. A 2 está errada, né? 1 e 3. Na falência da sociedade empresária, a desconsideração não poderá ser decretada? Claro que pode ser decretada. Então, ó, questão 3, certinha, né? Vamos ao resuminho lá, né? Vamos ao nosso resuminho. O incidente da desconsideração poderá ser instaurado o quê? A qualquer tempo. Então, ó, o incidente da desconsideração, ele poderá ser instaurado o quê? A qualquer tempo. O que diz lá o inciso 1? Na falência da sociedade empresária, a desconsideração não poderá ser decretada antes do encerramento da arrecadação e ficará restrita às pessoas naturais que exerciam a administração ao tempo da decretação. Então, na falência da sociedade empresária, a desconsideração ela não poderá ser decretada antes do encerramento da arrecadação. Ela não pode ser decretada antes do encerramento? Falso, né? Por quê? Porque ela pode ser decretada a qualquer tempo. Ela pode ser decretada a qualquer tempo, né? Como nós vimos lá, né? O artigo 134 do CPC, né? O incidente da desconsideração poderá ser instaurado a qualquer tempo. E a desconsideração, ela não implica obrigatoriamente, que a pessoa jurídica seja dissolvida. Mas apenas o quê? Apenas afasta a autonomia patrimonial para atingir e vincular os bens particulares dos sócios à satisfação das dívidas da sociedade. Então a desconsideração não implica obrigatoriamente o quê? Que a pessoa jurídica seja dissolvida. Apenas para afastar a autonomia patrimonial, vai afastar a autonomia patrimonial para atingir e vincular os bens particulares dos sócios à satisfação das dívidas da sociedade. Então, decretada incidente processual, a desconsideração da personalidade jurídica deverá ser dissolvida compulsoriamente? Não. Então, em caso de desvio de finalidade, o juiz poderá decretar a desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da obrigação assumidos pela sociedade aos sócios. Certinho, questão de número 3. Questão 13. Vamos lá. Em matéria de pessoa jurídica, é correto afirmar o quê? Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Essa é a nossa resposta. Os partidos políticos são sim pessoas jurídicas de direito privado. Então tá aqui, ó. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, né? São pessoas jurídicas de direito privado. Associação daí, né? Os partidos, então tá aqui. É importante ressaltar que esse não é um entendimento pacífico na doutrina, pois temos o enunciado 142, né? No sentido de serem sim as organizações religiosas e os partidos políticos espécies de associações. Então, o enunciado 142, no sentido de serem si organizações religiosas e os partidos políticos espécies de associações, ser pessoas jurídicas de direito privado. Os partidos políticos, sindicatos e associações religiosas possuem natureza associativa, né?
segundo Flávio Tarducci. Segundo o autor, a organização religiosa e os partidos políticos são corporações sui generis ou especiais, não se sujeitando aos requisitos do artigo 53 a 61 e nem a que determina o artigo 2031. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. A fundação poderá ser constituída para fins econômicos? Não. A fundação não é constituída para fins econômicos. Somente o quê? As sociedades, né? As associações são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins econômicos. Não, sociedade. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado se inicia com o respectivo ato constitutivo, independentemente de registro, né? Então tem que ter o registro aí, né? Nas associações, a exclusão do associado independe de motivação e do devido procedimento legal. Depende sim do devido procedimento legal. Beleza? Questão de número 14. Olha aí. A Associação de Amigos das Aves, por meio de Maria Helena, sua representante e presidente, celebra contrato de locação com Orlando, tendo como objeto o imóvel de propriedade deste. O imóvel servirá de sede da associação, conforme consta no contrato de locação. Após assinado o contrato e de posse das chaves do imóvel, Maria Helena passa a nele residir com sua filha. Após 6 meses de locação, a AA deixa de pagar os valores referentes ao aluguel no total de 12 mil. Depois de uma tentativa frustrada de cobrança amigável, 2 aluguéis atrasados, Orlando ingressa com uma ação de cobrança contra a AA e Maria Helena. Então tá aqui, né? Orlando, ele ingressa com uma ação de cobrança em face de quem? De AA e de Maria Helena. Ao fim do processo, somente Maria Helena é condenada a pagar o valor dos aluguéis atrasados, tendo em vista que AA dispunha somente de R$100 em seu patrimônio. Tendo a situação descrita como referência, é correto afirmar o quê? A ação de cobrança deveria ter sido intentada contra a associação, sendo certo que Maria Helena jamais poderá ser obrigada a pagar os valores devidos, com fundamento no princípio da separação patrimonial. Não, né? A ação de cobrança deveria ter sido intentada contra a associação. Beleza. Então a ação de cobrança ela deveria ser intentada contra a associação, certo? Sendo certo que Maria Helena somente poderá ser obrigada a pagar os valores devidos se houver a desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque aí entra quem? Aí entra o patrimônio de Maria Helena, né? Por quê? Porque vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Depois entra no patrimônio de Maria Helena. Certinha a questão, né? Questão de B. A ação de cobrança deveria ter sido intentada contra a associação e contra Maria Helena. Não, somente contra a associação. A ação de cobrança deveria ser intentada somente contra Maria Helena. Não. A ação de cobrança deveria ter sido intentada somente contra Maria Helena. Então, ó, a D e a E você descarta, né? A C também, porque contra Maria Helena não, né? A ação de cobrança deveria ser intentada contra a associação. Sendo certo que Maria Helena só poderia ser obrigada a pagar se houvesse o quê? A desconsideração da personalidade jurídica. Então, letra B, eis a nossa resposta. Questão de número 15. Sobre o tema pessoas jurídicas, é correto afirmar: os estados estrangeiros, a União, o Distrito Federal são pessoas jurídicas de direito público externos. Pessoas jurídicas de direito público, externo não. A União, Distrito Federal, não é pessoa jurídica de direito público externo. Todas as entidades de caráter público criadas por lei são pessoas jurídicas de direito público interno. Todas as entidades de caráter públicos criadas por leis são pessoas jurídicas de direito público interno. Eis a nossa resposta, né? A União, o Distrito Federal, é o quê? É uma pessoa jurídica de direito público interno, né? As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por ato de seus agentes. Não. Desde que não tenham eles condições de responder com seu patrimônio pelo ressarcimento de quê? Dos prejuízos. Não, aí entra a teoria objetiva, né? Parágrafo 6º lá da Constituição, né? Artigo 40 e alguma coisa. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público interno. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público. Não, são pessoas jurídicas de direito privado e não direito público. As associações são constituídas por pessoas que se organizam para fins econômicos. As associações não são constituídas por pessoas que se organizam para fins econômicos. Não tem atividade econômica. Aqui, ó.
Dentro das corporações, vimos que a sociedade, agora vamos para as associações. O que é a associação? É a união de associados organizados através de um estatuto e objetivando uma finalidade não econômica, não lucrativa, né? A ideia da associação pode envolver atividades econômicas, desde que não haja finalidades lucrativas. Não pode haver distribuição de lucros entre os associados. A associação pode ter dinheiro para pagar empregados. Caso sobre, terá que reinvestir na finalidade ideal. Porém, não pode o quê? Distribuir esse dinheiro entre os associados, né? Os associados têm direitos e deveres perante a associação, e não entre eles. As sociedades, assim como as associações, são constituídas a partir da união de pessoas, mas distinguem-se pelo fato de que as sociedades terem finalidade econômica e as associações não. As sociedades podem ser simples ou empresárias, né? Então, vimos aí, né? Questão de número 16. As pessoas jurídicas podem ser classificadas como pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Beleza. A respeito, assinale a opção que o Código Civil indica como pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. Que pessoa jurídica? Autarquia, né? Autarquia é pessoa jurídica de direito público. Partido político de direito privado. Sociedade e associação de direito privado. Entidade religiosa de direito privado. Partindo para a próxima briga, questão de número 17. Acerca das fundações e associações, disciplinadas no Código Civil como pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidades lucrativas, né? Tanto a fundação quanto a associação, né? Como pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidade lucrativa, assinale a afirmativa correta. Questão de número 17. Se os bens destinados à constituição da fundação não forem suficientes para a finalidade pretendida, na ausência de disposição do instituidor, os bens serão incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. Não vejo nenhum erro nessa questão aqui, beleza. Vencido o prazo de existência de uma fundação, o órgão do MP lhe promoverá a extinção, com a devida incorporação do patrimônio a outra fundação de fim igual ou semelhante, mas o mesmo não poderá ocorrer caso a finalidade tenha se tornado ilícita. Vencido o prazo de existência de uma fundação, o órgão do MP vai lhe promover a extinção. O órgão do MP vai lhe promover a extinção, com a devida incorporação do patrimônio a outra fundação de fim igual ou semelhante. Porém, o mesmo não poderá ocorrer caso a sua finalidade tenha se tornado ilícita. Estou achando estranho. Com a devida incorporação do patrimônio, que o MP lhe promove a extinção. Tá. Na hipótese de insuficiência dos bens destinados à constituição da fundação para a realização da finalidade almejada, insuficiência dos bens destinados à constituição da fundação, os bens deverão ser convertidos em título da dívida pública? Claro que não. É nulo o estatuto de associação que estabeleça vantagens especiais para algumas categorias de associados. Não é nulo, não. Existe sim vantagens especiais para algumas categorias de associados, até para incentivar ficar na direção de uma associação. As associações são caracterizadas pela união de pessoas com finalidades não lucrativas. Sim. Regidas por um estatuto social, cujos termos devem fixar as diretrizes básicas para o respeito aos direitos e as obrigações recíprocas existentes entre os associados. Não tem obrigações recíprocas entre os associados. Então a letra E cai por terra também. Eu acho que a letra E. A letra A está bem certinha, bem completa. Letra A, viu? Vamos ao resuminho lá para a gente poder ver, né? Vencido o prazo de existência de uma fundação. Vamos lá. Fundação. Então, não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Aqui, não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. As associações são caracterizadas pela união de pessoas com finalidades lucrativas, regidas por um estatuto, cujos termos devem fixar as diretrizes básicas para os respeitos de direitos e obrigações recíprocas existentes entre os associados. Então, vê que aí a letra E caiu por terra bonito, né? Vamos ver aí, né, a extinção, né? Para a exclusão de associado dependerá de justa causa.
aqui, né, vencido o prazo da existência de uma fundação, o órgão do MP ele promoverá a extinção. Caso a associação seja extinta, o que fazer com o seu patrimônio? Será destinado à entidade de fins não econômicos destinado ao estatuto, se for omisso, será destinado às instituições municipais e estaduais. A convocação, os associados devem ter, dissolvida a associação, entidade de fim não econômico, deliberação, não é isso. A fundação é a destinação de um patrimônio para os elementos centrais e a fundação são os seus bens. Então aqui, né, se a fundação for extinta, se tornou ilícita, inútil à finalidade, vencido o prazo de sua existência. Então aqui, ó, tem as situações, né? A fundação ela foi extinta, primeira situação. Segunda situação, ela se tornou ilícita. Terceira situação, inútil à finalidade. Quarta situação, vencido o prazo de sua existência. Alguém requisitou a extinção. O patrimônio será incorporado, salvo disposição em contrária no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. Se aprovada pelo órgão do MP no prazo de 45 dias, poderá o juiz suprimi-la a requerimento do interessado. Então, artigo 69, né? Tornando-se ilícita, impossível, inútil a finalidade a que visa a fundação ou vencido o prazo de sua existência. Então tem aí, né, as possibilidades, né? Tornou ilícita, tornou impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, né? Vencido o prazo de sua existência, o órgão do MP ou qualquer interessado vai promover a extinção. Então o órgão do MP ou qualquer interessado vai promover a extinção, incorporando seu patrimônio, salvo disposição em contrário, né, ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante, né? Então, vencido o prazo de sua existência, o órgão do MP ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, né, designada pelo juiz ali, né, incorporando seu patrimônio em outra fundação designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. Então tá aqui, né? Vencido o prazo de sua existência de uma fundação, o órgão do MP ele promoverá a extinção. O órgão do MP ele promoverá a extinção com a devida incorporação do patrimônio a outra fundação de fim igual ou semelhante, mas o mesmo não poderá ocorrer caso a sua finalidade tenha se tornado ilícita. Tá aqui, né? O erro tá bem aqui no finalzinho, né? Mas o mesmo não poderá ocorrer caso a sua finalidade se torne ilícita. Caso seja ilícita, né, ou vencido o prazo, vai ser aí, né, a mesma coisa aí, né? O MP vai promover a extinção com a devida incorporação do patrimônio em outra fundação a fim igual ou semelhante. A questão tá errada bem aqui, ó, nessa partezinha final, né, que diz que não poderá ocorrer caso a finalidade tenha se tornado ilícita. Não é verdade, né? Tornando-se ilícita, impossível, inútil a finalidade que visa a fundação ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do MP ou qualquer interessado ele promoverá a extinção, incorporando seu patrimônio, né, designado pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante em outra fundação. Então, letra A que está certinho, né? Questão difícil essa daí, né? Questão de auditor fiscal tributário da Receita Municipal em 2014. Foi bem difícil ela. Questão de número 18. A dissolução da pessoa jurídica, também conhecida como dissolução de procedimento, é composta de 3 fases: o ato de dissolução, a liquidação e a partilha. A respeito, analise as afirmativas a seguir. Na fase do ato de dissolução, há a extinção da personalidade jurídica. Na fase da liquidação, apura-se os débitos sociais e liquida-se o patrimônio para pagamento de credores. E após o encerramento da liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então tá aqui, né? Artigo 51 do Código Civil nos diz o seguinte: nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, então, nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu fundamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Então, parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Far-se-á
no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. As disposições para a liquidação da sociedade aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. Então, as disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Encerrada a liquidação, vai promover o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então, olha aqui, ó. Na fase do ato de dissolução, há extinção da personalidade jurídica. As disposições para a liquidação da sociedade aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição. No ato da dissolução, há extinção da personalidade jurídica. Na fase de liquidação, apuram-se os débitos sociais e liquida-se o patrimônio para pagamento dos credores, e após o encerramento da liquidação, promove-se o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Na fase da liquidação, apuram-se os débitos sociais e liquida-se o patrimônio para pagamento dos credores. Certinho, né? Na fase de liquidação, né? Vai o quê? Vai apurar os débitos e vai liquidar o patrimônio para o pagamento dos credores. Após o encerramento da liquidação, vai promover o quê? O cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então, olha aqui, ó. Vai fazer o registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. As disposições para a liquidação da sociedade aplicam-se, no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Encerrada a liquidação, vai promover o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. A dissolução da sociedade consiste em uma mera decisão dos sócios pela extinção da empresa. Isso significa que a pessoa jurídica é extinta nesse momento. Após essa deliberação pelos sócios, haverá a fase de liquidação. Para só após a fase de liquidação ocorrer o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Somente com o cancelamento da inscrição é que ocorre a extinção da pessoa jurídica. Somente com o cancelamento da inscrição é que vai ocorrer a extinção da personalidade jurídica, né? Então, a dissolução da pessoa jurídica, também conhecida como dissolução de procedimento, é composta de 3 fases: o ato de dissolução, a liquidação e a partilha. Na fase de liquidação, apura-se os débitos, o quê? Sociais, e liquida-se o patrimônio para pagamento dos credores. Na fase de liquidação, vai apurar os débitos sociais e vai liquidar o patrimônio para o pagamento dos credores. Após o encerramento da liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então, ó, na fase do ato de dissolução, a extinção da personalidade jurídica, não, ó, nós vimos aqui, né? Que o quê? Somente com o cancelamento da inscrição é que ocorre a extinção da personalidade da pessoa jurídica. Então, no ato de dissolução, a extinção, não, né? Na fase de liquidação, apura-se os débitos sociais, liquida, né? E o patrimônio para pagamento dos credores. Após o encerramento da liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então, 2 e 3 estão certos, né? A 1 está errada. Seguindo para a próxima questão. Questão difícil essa, foi uma questãozinha difícil, né? Foi uma questão difícil, questão de advogado, salvo engano. Vamos lá, questão número 19 aí, assistente técnico judiciário, né? FGV, 2013. E a respeito das pessoas jurídicas, analisa as afirmativas a seguir. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público interno? Não, são pessoas jurídicas de direito privado. Então, ó, a 1 já cai por terra. Então, ó, A, C, D, só vai ficar B e E. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno? As autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno. Certinho, a 2 está certinho. As sociedades de fato e o espólio são pessoas jurídicas de direito público interno? As sociedade é pessoa jurídica de direito privado. Então, ó, somente a 2 está correta. Questão de número 20, né? Última questão aí, né? Questão de assistente técnico judiciário. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, né? E continua aí, né? Vendo os vídeos aí para tendo seu conhecimento sendo fortalecido a cada vez mais. A respeito da desconsideração da personalidade jurídica, assinale a afirmativa correta. A desconsideração da personalidade jurídica, ela vai importar na extinção da pessoa jurídica? A desconsideração da personalidade jurídica, ela não vai importar na extinção da personalidade jurídica. O MP está legitimado a requerer a desconsideração da personalidade quando lhe couber intervir no processo. Certinho a questão, né? O MP ele está legitimado, assim como, né, qualquer interessado ali, né, vai requerer a desconsideração da personalidade quando lhe couber intervir no processo.
O desvio de finalidade é a única causa de desconsideração da personalidade jurídica? Não, tem a confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica importa na extensão dos efeitos de todas as relações obrigacionais aos bens particulares dos administradores da pessoa jurídica. Não. A parte somente poderá requerer a desconsideração da personalidade se ocorrer confusão patrimonial. Não é só se ocorrer a confusão patrimonial, mas se houver desvio de finalidade também. Então aí terminamos, né? Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima aula.